A Baixada Santista registrou nos últimos anos uma média de 18 acidentes de trabalho por dia. Pior, um trabalhador perdeu a vida a cada 3 dias na região. Para conversar sobre este assunto, nós recebemos o gerente da Delegacia Regional do Ministério do Trabalho, Gionei Gomes da Silva. Seu Gionei, boa noite, obrigado por participar conosco aqui do Caderno Regional. Quais são na região as áreas que mais registram acidentes, seu Gionei? Nós temos que dividir aí acidentes graves, fatais e acidentes mais leves. E no conjunto de todos eles, nós temos mais acidentes na área de saúde, por incrível que pareça. O setor saúde está liderando as estatísticas. Por quê? Existe uma explicação para isso, seu Gionei? Existe. Nós temos no setor de saúde um quantitativo de trabalhadores que vivem numa exposição de risco ergonômico bastante conhecido. E dentro desses riscos nós temos a questão principalmente de lombalgias. É muito comum a gente encontrar no serviço de saúde movimentos de movimentação de pacientes. Hoje nós já temos recursos para fazer essas movimentações, mas ainda não chegou na nossa Baixada Santista. Confesso que fiquei surpreso com essa informação. Pois é. Jamais imaginaria que seria justamente nesse setor que há esse número de acidentes. E esses acidentes estão geralmente relacionados a que outros fatores? Falta de treinamento, maior atenção por parte, por exemplo, das empresas, infraestrutura? É um conjunto de eventos. Claro. Na verdade, o acidente, ele precisa primeiro que exista o ser humano envolvido. Depois vem as tarefas, né? Máquinas, equipamentos, manutenção, relação chefe subordinado, patrão, ambiente insalubre. É um conjunto de coisas que, somando, na verdade, se traduz por múltiplas causas. Não é, habitualmente se tem uma visão muito simples, né, de que se trata de uma causa, quando na verdade, qualquer que seja o acidente, ele tem, na nossa visão da fiscalização, uma situação sistêmica. Então sempre vai ter um conjunto de fatores colaborando para aquele acidente, seja ele pequeno, médio, grave ou fatal. Existe um número aí, limite aceitável de acidentes nesse caso? Absolutamente. Não, zero, né? Na cultura nossa, no mundo ocidental principalmente, há uma questão assim de se aceitar como inerente, uma coisa previsível e tal. Isso realmente tem dificultado bastante nosso trabalho de conscientização, de você conseguir minimizar o risco. É isso aí. A fiscalização é suficiente, o senhor acredita, senhor Gionei? Não, a fiscalização, ela tem competência, mas ela não tem as pernas suficientes. Hoje aqui na Baixada nós temos 26 municípios e temos 15 auditores, sendo que na verdade, na rua mesmo fiscalizando, são 12. Então, realmente é um desafio. Seria necessário quantos, o senhor acredita? Bom, quando eu cheguei aqui há 18 anos, eram 40 auditores. Hoje somos 15, embora, na verdade, 3 com atividades internas, né? Então, isso aí dificulta bastante. Eles dependem de abertura de concurso público também? Exatamente. É uma carreira típica de Estado e que só se ingressa nela por concurso público. E nós estamos com mais de 1000 vacâncias. As doenças decorrentes do trabalho também são consideradas como acidentes ou não? Sim, sim. Na legislação... que talvez seja mais conhecida, né? A LER, como chamam. Exato. Toda doença que seja, vamos dizer assim, nós chamamos de doenças profissionais ou doenças ocupacionais, ela tem já um nexo estabelecido. Certo. Né? Por exemplo, quem é um soldador, ele tem como nexo estabelecido a catarata. Pelo uso lá do... mas existe a outra situação que está mais relacionada com o meio ambiente onde ele trabalha. Por exemplo, alguém que esteja trabalhando num galpão e que, por acaso, a tarefa dele não gera ruído, mas o local em que ele está tem ruído. Então, com o tempo, ele poderá desenvolver uma lesão auditiva e nós chamamos isso de doença do trabalho. Mas, para a lei, são as mesmas, são equivalentes, não há diferença. O desemprego, de alguma forma, aumenta o número de
Eu gosto de falar muito por exemplos. Nós tivemos a crise de 2008, que aqui no Brasil foi considerada uma crise ainda pequena, né? Agora que ela está chegando com força. Foi verdadeiramente um tsunami. Então, envolvendo a América... Segundo os últimos números, são 11 milhões de desempregados no país hoje. Exato. Mas na América, envolvendo o Canadá, inclusive, e também a Europa, nós tivemos aproximadamente 10 mil suicídios decorrente dessa situação de desemprego. Isso é um indicador, assim, bem palpável para a gente mensurar verdadeiramente. Isso na América, senhor Tassi? Não, envolve a América e alguns países do leste europeu. Também. E... No Brasil há um número específico? Então, no Brasil a gente não tem essa estatística de suicídio ainda, mas com toda certeza, eu por ser médico sei disso, né? Trabalho há 18 anos no Ministério do Trabalho, trabalhei 9 anos antes também em empresa corporativa. O suicídio faz parte dessa situação de desconforto emocional, seja ele um desemprego ou medo do desemprego, né? Então, hoje nós vivemos desafios. E esses desafios para um trabalhador que não esteja emocionalmente equilibrado, ele está sujeito a desenvolver doenças somáticas, né? E essas doenças vai desde uma gastrite a um câncer, uma parada cardíaca. Quanto aos números e aí a fiscalização, ainda só para a gente encerrar, todos os acidentes de trabalho são notificados? Não. Dos que são notificados, nós executamos a fiscalização. Isso é uma ponta do iceberg. Na verdade... Quer dizer, esses números podem ser ainda muito maiores. Se considerar que nós temos um universo grande de trabalhadores sem registro, e mesmo os registrados, a subnotificação também acontece. Todos os casos são notificados. Exatamente. E aí compete a quem? A empresa notificar ou o trabalhador também pode Dentro dessa relação com o Ministério do Trabalho, nós temos plantão para receber informações, mas de qualquer forma, nós temos uma norma que determina a comunicação do acidente dentro das 48 horas, que no caso é a NR18. Mas os bons patrões costumam notificar. Então, há um trabalho de conscientização a ser feito aí pela frente. Quero agradecer aqui o senhor Gionei Gomes da Silva, gerente da Delegacia Regional do Ministério do Trabalho. Muito obrigado pela entrevista e uma boa noite para o senhor.